É importante que vocês entendam realmente o quadro clínico do seu paciente, porque, por exemplo, é muito diferente o quadro hipertensivo quando o seu paciente ele está passando, olhem bem, quando o seu paciente ele está passando por um momento de muito estresse. Aí o que acontece? Tem uma descarga de cortisol, isso vai afetar alguns órgãos, tem uma descarga de adrenalina, mas esse seu paciente ele não tem ainda, tá? Se ele continuar com esse quadro, sim, mas ele não apresenta ainda uma alteração física, arterial e nem cardíaca, certo? Aí, no caso, é só uma questão energética, tá? E uma questão fisiológica também, por causa dessa descarga de cortisol. Então, ainda não existe uma alteração física, mas tem uma alteração psíquica e emocional. Portanto, o protocolo, gente, vai ser muito diferente do que uma pessoa que já tem ali o entupimento da artéria, vocês percebem? Então, é importante que você identifique o quadro clínico do seu paciente para que você consiga realmente ajudar ele de forma mais eficiente, principalmente com a hipertensão, que é uma doença muito perigosa. Agora, quando o paciente, por exemplo, está com o quadro, como eu falei antes, tá? Ele já está com gordura ali nas artérias, ou porque ele tem um acúmulo de cálcio, enfim, né? Aí vai ser outro protocolo bem diferente, certo, gente? Então, hoje eu vou ensinar aqui na live dois protocolos. Calma aí que eu ainda não vou falar dos protocolos, tem ainda muita coisa para falar. Eu vou ensinar dois protocolos e aí o que vai acontecer, ó? Uma pessoa que está distraída aqui na live, que ela está aqui só porque ela quer baixar o PDF, ela não presta atenção a todas as orientações que eu estou passando aqui, que são muito relevantes e importantes. Se você é um bom terapeuta, está aqui com todos os seus sentidos, prestando atenção ao que eu vou falar. Sempre tem algum distraído, ele está aqui porque ele quer o PDF, quer a senha para baixar o PDF, tá? Ele não presta atenção, ele vai lá no seu consultório, aplica um protocolo, que eu vou passar aqui no paciente, e o que vai acontecer? Aplica, diariamente, durante vários dias, ele vai lá dizer, esse método não funciona. O meu paciente, ele continua igual, não consegui controlar a pressão dele, e aí essa pessoa ela vai dizer que o método não funciona. Então, gente, ó, se você quer realmente fazer a diferença na vida do seu paciente, se você está ali para realmente ajudar, porque você é um bom profissional, anota tudo que eu estou falando aqui. É muito importante, gente. Nós estamos lidando com queixas, com pessoas com problemas graves de saúde, então, quanto mais detalhes, quanto maior o seu conhecimento, você vai conseguir realmente ajudar a mais pessoas e chegar na origem de qualquer problema de saúde. E seu consultório vai ficar assim, ó. Assim vai ficar o seu consultório. Isso é fato. Tá bom, gente? Então, perfeito. Eu tô falando que tô anotando tudo. Até dei uma bronca agora. Então, gente, se você é terapeuta, você precisa realmente entender cada sintoma. Isso é praticamente que mandatório. E também, assim, ó, dependendo de quão crônico seja o caso, tá? Já quando existe uma alteração já na artéria, como eu estava falando antes, quando não é algo somente psíquico, emocional ou até mesmo energético, quando existe já uma alteração na matéria, na artéria, já deixa de ser algo assim somente energético, né? Por isso que o paciente, gente, muitas vezes ele vai precisar de uma intervenção mais invasiva, tá? A gente não deve ser radical. Ele vai precisar, em alguns casos, por exemplo, o médico vai precisar colocar um catéter, né, para aumentar o espaço na artéria para que volte a restabelecer esse fluxo ali de sangue. E muitas vezes isso não vai ser necessário, o médico vai precisar fazer uma angioplastia também, vai precisar colocar um stent. Importante que vocês tenham um bom senso, tá? Tem pessoas que quando elas começam a usar... Ai, só um minuto, gente, que eu vou fechar aqui a porta. Calma aí. Parece que tá muito frio e tá dando uma correntezinha aqui, tô morrendo de frio. Quando alguma pessoa ela começa a usar o método natural, muitas pessoas elas se tornam um pouco radicais, tá, gente? Isso é muito importante. Eu peço que vocês tenham um bom senso. A medicina ocidental e a medicina chinesa, elas são complementares, tá? Você não pode, não precisa escolher ou uma ou outra, certo? Bom senso. Tem casos que o paciente ele vai precisar acudir a medicamentos, até mesmo a cirurgias. Então, mesmo que o seu paciente ele já tenha feito algum procedimento, tá, cirúrgico, né, você pode mesmo assim auxiliar ele, você pode reeducar ele. E muito importante, ele precisa fazer
algumas mudanças nos hábitos de vida, mudanças alimentares. Na verdade, gente, a maioria das doenças é necessário uma mudança de hábitos. Aqui eu sempre falo não, mas eu falo com muita frequência, principalmente para os alunos, que a gente precisa fazer a engenharia reversa, certo? Foram os hábitos ao longo da vida, do seu paciente, tá? Teve certos comportamentos e hábitos que o levaram a ficar nesse estado de doença, certo? Nesse estado de desequilíbrio, os hábitos alimentares, hábitos emocionais, a falta de exercício, enfim, até mesmo não beber água. Então, agora, você vai ajudar ele a criar novos hábitos para recuperar a saúde. É como que se ele fosse voltar atrás nisso, ele vai desconstruir todo esse processo que o levou a ficar doente, gente. Então, é por isso que a gente chama de engenharia reversa. A pessoa ela fica doente, faz todo um trabalho, você vai ajudar a desconstruir isso para que ela volte ao seu estado natural, que é o equilíbrio. Então, dessa forma, com essas mudanças na alimentação, mudanças de hábito em geral, o seu paciente, você vai conseguir ajudar ele de uma forma mais eficiente. Porque não adianta, gente, não adianta, ó, prestem atenção, não adianta, por exemplo, você vai lá, vai aplicar um protocolo para o seu paciente que ele sofre com diabetes. E essa pessoa, ela insiste em seguir com os mesmos hábitos, comendo docinho, comendo trigo. Você vai até ajudar um pouco, a controlar a glicemia, mas não vai ser o suficiente como para corrigir esse quadro.